Heloísa. Eu sou a Daniele. E esse aqui é mais um episódio do Terapeutas de Quinta! De quinta categoria. Não! Não? De Não? quinta-feira! De quinta-feira, terapeutas de quinta. Nós somos terapeutas? Não! Somos terapeutizados? Mais ou menos! Ok. Esse aqui, então, é o Terapeutas de Quinta, que é um programa como se a gente sentasse na mesa de bar para tomar uma cerveja com uma amiga, ou para tomar um café, ou até mesmo quando a gente senta no sofá para ter uma conversa. Pois é, não é terapia, mas é terapêutico. É isso. E o episódio de hoje, nós vamos conversar e falar sobre um tema muito legal, que é: você tem medo de dar certo? Você tem medo de dar certo? Você tem medo, Dre? Eu tenho. E você tem medo de dar certo? Eu tenho. Eu sempre esqueço que eu não posso chamar de Dre, é a Dreisa. Pode chamar de Dre também, vocês podem me chamar de Dre também. Gente, eu ouvi esses dias que o lugar do erro, o lugar de que a gente não dá certo, o lugar muitas vezes do fracasso, a gente já tá acostumada. Mas será que a gente tá acostumada a dar certo? Então, a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que pensar é: o que é dar certo? O que é? Nossa, ela começou... Gente, a gente não tem roteiro, viu? E ela começou na filosofia, né? Eu acho que é importante a gente pensar do que é dar certo. Porque se o que é dar certo é a sua expectativa... Ou será que dar certo é a referência que a gente tem das pessoas que a gente vê, principalmente nas redes sociais, e que a gente acha que são pessoas que estão dando certo, e a gente começa também uma comparação. E essa comparação nunca é muito saudável, né? Tem uma música que me veio agora na mente que o Mano Brown dizia nos Nacionais, né? Que é ganhar dinheiro e ficar rico. Dar certo é ganhar dinheiro e ficar rico? Eu acho que num primeiro momento a gente precisa entender o que é dar certo. É ter uma satisfação. E eu acho que quando a gente não entende o que é dar certo, é ficar tranquilo, né? São os checks da vida, né? Então, assim, pra você, o que é dar certo? Hoje ela tá que tá, né? Eu nunca parei pra pensar Mentira. o que é dar certo pra mim, mas eu acho que dar certo tem a ver com as minhas expectativas de fato, né? Então, eu tenho alguns sonhos, alguns desejos, algumas vontades, algumas metas, e a impressão que eu tenho é que se eu atingir, né, essas expectativas, se eu conseguir realizar algumas dessas coisas, eu estaria dando certo. Mas agora me veio uma coisa. Depois que a gente realiza alguma vontade, algum desejo, um sonho, enfim, a gente logo começa outras metas, outros sonhos, outros desejos. Então... Mas eu acho que já é tema para outro programa. É sério? O que acontece depois que dá certo? Quando a gente der certo, a gente conversa. O que acontece? Será que a gente saberia lidar com o sucesso? Porque realmente, gente, esse lugar do... eu não gosto muito dessa palavra fracasso, eu já falei isso em outro episódio. Mas esse lugar de que a gente tenta e dá errado, tenta e não dá certo, acaba sendo um lugar muito mais conhecido do que o lugar de fato. Com certeza, tem muito mais frustrações na vida do que surpresas. Então, esse lugar da frustração, por mais difícil que seja, é um lugar que a gente conhece. E o lugar conhecido, ele é mais fácil de lidar do que um lugar desconhecido. O lugar desconhecido, ele assusta mais, ele deixa a gente mais temerosa. Eu acho que tem essa questão, mas o importante é o que fazer com essa sensação de conforto. Eu ainda tenho dificuldades de entender o que é esse sucesso, porque se você não sabe o que é sucesso, não tem determinado, por exemplo, que pra mim sucesso é ter dinheiro. Então... Mentira. Pra mim sucesso é fazer algo que eu almejei muito, concretizar algo que eu quis muito. Tá. E ser reconhecido. E aí tem uma coisa também que me veio na mente agora. Ter controle sobre um resultado. A gente controla o resultado? Entendeu? Eu acho que também é isso, assim. Mas a gente controla o resultado? A gente não controla nada. Eu ia falar uma coisa, mas nem pode. A gente não controla nem a vontade de beber água. Deixa eu falar o que ela pensou e que vocês entenderam.
mas é isso, a gente não controla nem a vontade de ir no banheiro, quanto mais controlar esse lugar do sucesso, né? Então, eu acho que o sucesso também é surpresa, porque eu também acho que a gente valoriza muito o sucesso. Mas eu acho que esse sucesso também tem um lugar, eu sempre lembro das redes sociais, e apesar de estarmos aqui nas redes sociais, eu acho que as redes sociais, elas trazem pra gente sempre um recorte do que é a vida da pessoa, né? Então, e é um recorte pequeno, e normalmente a gente mostra ali nas redes sociais aquilo que tá dando certo. Por exemplo, agora tá dando errado esse barulho aqui, e não temos muito o que fazer. Mas, quando a gente tem apenas um recorte... A gente pode parar e esperar um pouquinho. E depois a gente retoma. Essa parte eu vou colocar um preto e vou colocar a gente conversando no preto. Como assim no preto? Preto de fundo? Não, é tipo o erro. Eu vou colocar pelas redes sociais então, tá? Tá. Eu tenho um pó de banana se quiser passar. Mas tudo bem, agora já... Voltamos! Eu acho que tem uma questão importante da gente pensar, que são as redes sociais. A gente tá aqui nas redes sociais, então é até um pouco paradoxal a gente falar sobre isso. Só que as redes sociais, elas mostram pra gente um pedacinho, né? Um recorte da vida das pessoas. Então, às vezes, a gente vê um recorte, de repente, um trabalho que essa pessoa tá fazendo e a gente entende, nossa, que sucesso, ela tá fazendo aquilo. Só que a gente não tá vendo todo o corre por trás para que a pessoa chegue nesse resultado do trabalho. Então, a gente vê nas redes sociais só um recortezinho do que é a vida da pessoa, do que ocorre, e a gente não vê todos, inclusive todos os segmentos da vida dessa pessoa, né? Todos os aspectos, porque a gente é muito grandioso e complexo, né, enquanto ser humano. E sabe uma outra coisa que me veio, ainda, né, pensando nesse medo de sucesso? Às vezes a gente sonha, vamos pôr o sucesso como um sonho realizado. Tá. E aí, por exemplo, a pessoa sonha muito, já aconteceu isso, a pessoa sonha muito em fazer uma viagem internacional. E aí a pessoa fala, não, é meu sonho, é meu sonho. Tá, mas o que você tá fazendo pra isso? Tá fazendo uma caixinha pra guardar um dinheiro? Tirou o passaporte? Então, muitas vezes eu acho que o medo do sucesso está nesse ponto, do não planejamento. Então, assim, às vezes a pessoa quer, né, almeja, mas tem possibilidades, não importa se o seu vamos pôr essa viagem internacional, seja daqui a 10 anos, quando você tenha 60, mas o que você está fazendo? Muitas vezes é medo de se frustrar com o que quer que seja, sei lá, por romantizar demais esse lugar, chegar no lugar não é... São muito subjetivos. O medo, de repente, de fazer, entendendo esse lugar aí da nossa hipótese, né, da viagem, de repente você quer fazer uma viagem sozinha, mas tem muito medo de fazer essa viagem sozinha, por exemplo, e aí você nem começa esses passos que a Dani tá trazendo, você nem começa a planejar. Isso é um medo, porque no fundo, de dar certo. Porque no fundo, internamente, tem um medo muito mais profundo. E aí você vai encontrando algumas desculpas que você acredita que são reais para de repente não fazer essa viagem que a gente está usando aqui como nosso exemplo. E você acha o quê? Deixa aqui nos comentários, manda mensagem pra gente. Você tem medo de dar certo? E aonde você tem medo de dar certo? Se você quiser contar, a gente vai ficar muito feliz. Pode mandar direct. Pode mandar fofoca. Exato. E a questão é, você tem medo e o que é sucesso pra você? Porque às vezes a gente coloca sucesso num lugar inatingível e às vezes é só uma coisa simples, né? Pragmática ou palpável. Então eu acho que tem isso, a gente pensar que muitas vezes o medo de dar certo não é em tudo, às vezes é só em um campo. Mas também, né, se fosse em tudo a gente já tá bem lascada. Mas sim, e também talvez trazer isso, né? Em qual aspecto, em qual, enfim, setor da sua vida aí, setor é uma palavra bem empresarial, né? Uau. Mas enfim, setor amoroso. Às vezes a gente busca relacionamento bosta. É verdade. A gente busca relacionamentos equivocados pra justamente não dar certo. Lembra uma vez que você falou de um livro? Que livro? Aquele livro, O Ciclo da Autossabotagem. O Ciclo da Autossabotagem, esse livro é importante. Gente, esse livro é muito legal. E aí, uma das coisas que falavam no livro, que você comentou, era
que às vezes você não quer dar certo porque, sei lá, seus pais tiveram um relacionamento ruim. Então, por exemplo, às vezes você vem numa família desestruturada e aí você não sabe como lidar com isso. Ou às vezes você vem de uma família muito feliz e tem medo de dar errado, de não ser tão bom quanto você idealizou dos seus pais, ou seja, tanto faz. Às vezes o medo de estar, às vezes a gente acha assim, não, mas a pessoa vem de uma família onde os pais eram felizes, casados. Ou esse outro lugar, né? A pessoa vem de uma família, às vezes, em que, vou dar um exemplo, né? De repente a mãe foi muito infeliz no relacionamento. E aí essa pessoa tem muita dificuldade, de repente, de ter um relacionamento saudável. Porque como que ela vai ter um relacionamento saudável se a mãe dela não teve direito a um relacionamento saudável? Então, claro, gente, estamos aqui, não somos Gente, isso aqui nem é terapia. É só um bate-papo. Isso aqui é uma conversa na quarta tarde. Com água. A gente jogando aqui pra vocês, mas pra pensar mesmo, né? Porque isso é só uma possibilidade de várias outras possibilidades, né? Porque pra gente descobrir por que a gente tem medo de dar certo, a gente tem que se revirar inteira. E claro, não é em uma única Procura uma ajuda conversa. profissional. Isso, sempre importante. Procurem uma ajuda profissional. Gente, terapia salva vidas. Não só a vida de quem faz, mas a vida de quem convive com a gente, né? Exato. Sejamos responsáveis. E eu acho que também, e amigo não é terapeuta, tá? Mas é terapeutizado. É terapeuta. Ou é terapêutico. Acho que foi É isso, terapêutico. né? Acho que esse episódio a gente fica por aqui colocando essa pulguinha aí na orelha de vocês, gente. Deixa os comentários, escreve. Você tem medo de dar certo? Por quê? O que você acha? Isso te causou? Exato. Você. Isso te causou alguma reflexão ou não? Você não riu, você riu. Deixa seu comentário. Se você quiser sugerir temas, coloque aqui nos comentários, manda nos nossos directs. Tá tudo linkado aqui. Nós estamos no Instagram só. No Instagram e no YouTube, @terapeutas de quinta. Sigam a gente se não sigam. Se fez sentido esse episódio pra vocês, gente, manda pra um colega, gente. Não custa, é de graça. Compartilhem aí, porque, gente, afinal, nossa ideia aqui é desse bate-papo descontraído, pra gente conversar um pouquinho, refletir por aqui e refletir também por aí, junto com vocês. E é isso, vamos ficando por aqui. Tchau! Tchau, até o próximo episódio. Até!